Neste tópico, vamos falar sobre as lentes, né? As lentes são elementos ópticos que atuam por refração. E veja, o meio vai causar uma descontinuidade na luz, né? Que vai provocar refração. E o elemento que faz isso, o principal elemento óptico que faz isso é a lente, né? É a lente. Então hoje nós vamos ver como é que as lentes se comportam, né? Vamos ver como é que as lentes se comportam. Quais as principais aplicações das lentes, né? As principais aplicações são converter, veja, imagina aqui uma lente, ó, vou desenhar aqui de azul, imagina uma lente, então veja bem, aqui uma fonte pontual, provocando ondas esféricas, né? Então, uma das aplicações da lente é transformar ondas esféricas em ondas planas. Veja, aqui são ondas esféricas e aqui são ondas planas, né? Então, essa é uma das aplicações da lente. Deixa eu desenhar um pouco menor aqui. Então, uma das aplicações da lente é transformar ondas esféricas em ondas planas. Ok? Uma outra aplicação do ponto de vista dos raios, veja, imagina um feixe paralelo aqui, ó, que é provocado por uma onda plana, né? Por uma onda plana. Então ele passa por esse elemento óptico que é a lente, provocando aqui, ó, os raios vão convergir para um ponto, né? Convergir para um ponto. Então, veja bem, fazer com que feixes paralelos convirjam para um certo ponto. Então, são duas aplicações importantes das lentes. Muito bem. Veja, a interface que veja, aqui a gente tem um meio, aqui a gente tem um outro meio que é a lente, e existe uma interface entre elas, uma região de contorno entre um meio e outro. Essa região de contorno é chamada de dióptro. Então o que é o dióptro? É a interface entre um meio e outro da lente. É chamado de dióptro. E existem três tipos de dióptros, né? Os dióptros que a gente chama de asféricos, aqueles que possuem superfícies hiperbólicas, os esféricos, com superfícies esféricas, e os planos. Então são três tipos de dióptros que a gente encontra. A gente até pode dizer que no universo prático, os dióptros planos, os dióptros são as interfaces entre o meio e a lente, eles são casos particulares de dióptros esféricos, né? A uma distância muito grande. Quando você está muito distante de um dióptro esférico, ele aparenta, né, para os feixes, para os raios luminosos, se a fonte pontual, né, estiver muito distante, para os raios luminosos ela aparenta plana. Então eu posso dizer que o dióptro plano é um caso particular do dióptro esférico. Muito bem. Vamos então agora dar uma olhada com mais calma nas lentes asféricas, aquelas que possuem os dióptros asféricos, né? Então vamos dar uma olhada com mais de perto para as lentes chamadas asféricas. E as lentes asféricas são aquelas que possuem, veja bem, o dióptro hiperbólico, né? com formato hiperbólico. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui uma
uma linha normal, vamos chamar de linha normal, né? Chamar aqui de normal. Vamos colocar aqui uma fonte, vamos chamar de fonte S. É uma fonte pontual, fonte de luz pontual, que vai produzir aí ondas esféricas, né? Vai produzir ondas esféricas. E aqui nós vamos colocar um dióptero hiperbólico, né? Com formato hiperbólico. Formato hiperbólico. Então, aqui nosso dióptero com formato hiperbólico. Muito bem. Então, veja bem. O que o dióptero... bom, a lente, o que ela faz? Né? Ela causa uma descontinuidade na onda. Né? No caso particular dos diópteros asféricos, veja bem, as ondas esféricas que chegam assim, ó, elas são transformadas em ondas planas. Então, quando entra aqui, ó, na região interna da lente, atravessando o dióptero, veja bem, ela provoca uma descontinuidade, fazendo com que a onda fique plana, né? Ó. A onda fique plana aqui dentro do dióptero, ok? Então essa descontinuidade ela acontece, né? Do ponto de vista de raios, né? Ponto de vista dos raios, veja, nós temos aqui, ó, aqui dentro um raio central que na normal ele segue paralelo ao raio, né? Ao raio original. Esse aqui é o meio 1 de índice de refração, vamos chamar de índice de refração incidente. Esse aqui é um outro meio, então a gente chama de índice de refração, diz que tem índice de refração de transmissão, né? O índice de refração desse outro meio, né? Essa aqui é a normal, essa aqui é a normal, né? É a linha normal. Muito bem, pegar um outro feixe aqui, por exemplo, um outro raio, né? Veja, quando ele chega aqui no dióptero, ele vai se aproximar. A ideia é a seguinte, os raios tendem a se aproximar da normal, né? Da direção normal, quando entram no dióptero asférico. Eles tendem a se aproximar da direção normal. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Então veja bem, os raios ficam paralelos, formando um feixe paralelo, e por isso que as frentes de ondas aqui, elas são planas, né? Elas são planas. Vamos escolher um plano específico, né? Um plano específico aqui, ó. Vamos chamar aqui de D'. Esse ponto aqui de D. Esse ponto aqui a gente vai chamar de ponto A. Veja, toda lente tem um foco, que é para onde veja, vou chamar esse aqui de foco 2, né? E esse aqui, ó, é o foco 1, vamos chamar de foco 1. Ok? Vou chamar de foco 1. Esse aqui vai ser um raio arbitrário, né? Um raio arbitrário. Esse aqui é o raio normal, né? É o raio da normal, né? Porque ele segue direto. Então, nós temos um raio arbitrário aqui, ó, que parte de S, que é a fonte, passa por A e chega em D, né? Mas quando de A até D, ele é paralelo à normal, tá? Ele é paralelo à normal. Então, muito bem. Bom, antes de tudo, vamos supor que o índice de refração dentro do material, dentro da lente, né, asférica, ele seja maior que o índice de refração no meio de origem, né? No meio de origem da onda. Muito bem. Levando isso em consideração, veja, e lembrando que a definição de
de índice de refração absoluto é a velocidade da luz sobre a velocidade no meio. Então aqui vai ser a velocidade da luz pela velocidade no meio de transmissão, e aqui a velocidade da luz pela velocidade no meio de incidência. Lembrando aqui que esse termo é maior do que este, porque a gente está supondo inicialmente que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio incidente. Então, veja como as velocidades aqui são iguais. Então aqui a gente vai ter o seguinte, vai ter que a velocidade do meio incidente vai ser maior que a velocidade do meio de transmissão. Então olha que interessante, essa é a primeira expressão que a gente obtém, que é a velocidade, a conclusão, que a velocidade neste meio aqui vai ser menor do que a velocidade neste meio, né? Então veja, à medida que veja, os feixes que estão próximos da normal tendem a ter as velocidades reduzidas, mais reduzidas. E à medida que a gente vai distanciando da normal, essas velocidades vão ficando, vão se aproximando mais do meio de incidência, né? Então, na verdade, não acontece assim, né? Dessa borda para essa, a velocidade vai diminuindo até chegar no mínimo valor que é na normal, tá? Mas em todo o dióptro, a velocidade da luz dentro dele é sempre menor do que a velocidade da luz no meio de incidência, né? Partindo dessa suposição aqui, de que o índice de refração do meio transmitido é maior do que o índice de refração do meio incidente, ok? Então essa é a primeira conclusão que a gente tira para as lentes asféricas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar o caminho que a luz percorre de S passando por A até D, né? Então a gente vai analisar o caminho de S passando por A até D. Então este caminho aqui nós vamos analisar. Então veja bem, primeiro vamos analisar do ponto de vista temporal. Veja, o intervalo de tempo que a luz percorre no meio incidente, mais o intervalo de tempo que o meio percorre de A até D, né, que é no meio transmitido, isso vai ser uma constante, né, pelo princípio de Fermat, na verdade pelo princípio variacional. Vamos chamar aqui de uma constante, telinha, né? Eu uso índice zero para indicar constante, tá bom? Isso é uma constante. Então, esse tempo, veja, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que para qualquer raio aqui, se a gente pegar esse raio, o tempo que ele leva daqui, passando por esse ponto, chama de B aqui, até essa linha aqui, o tempo que ele leva daqui até aqui, passando por B, é o mesmo tempo que ele leva daqui até aqui. Ou seja, os raios luminosos chegam nessa linha, nessa frente de onda aqui, todos eles no mesmo intervalo de tempo. Por isso que o tempo é constante. Okay? Por isso que o tempo é constante. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar a definição de tempo do ponto de vista de velocidade. A gente veja, o intervalo de tempo vai ser a distância SA dividido pela velocidade desse meio incidente, né? Velocidade desse meio. Essa é a definição de tempo, né? Na verdade, a definição de velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Aí trocando a velocidade pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo vai ser o deslocamento S até A dividido pela velocidade neste meio, que é a velocidade do meio incidente. Aqui vai ser a distância AD dividido pela velocidade agora no meio de transmissão. Isso é igual a uma constante, né? Isso aqui é igual a uma constante. Vamos escrever aqui para frisar que isso aqui é uma constante, né? Porque os tempos percorridos pelos raios para chegar na mesma frente de onda são
iguais. São iguais. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar aqui, ó, a definição de velocidade em relação ao comprimento de onda, né? A velocidade vai ser o comprimento de onda dividido por um período, né? Período t. Então essa é a definição de velocidade, né? É a mesma definição que a gente usou aqui, né? Deslocamento por tempo. Se o deslocamento for um comprimento de onda, o tempo será de um período. O tempo terá de um período. E isso é a velocidade da luz, né? Se a gente substituir aqui, ó, então vai ficar assim, ó. Vai ficar a distância SA dividida pelo comprimento de onda incidente multiplicado pelo período no meio incidente, mais a distância percorrida AD dividido pelo comprimento de onda do meio transmitido vezes o período do meio de transmissão. Isso era uma constante, né? Isso é uma constante. Ok. Então, aos poucos a gente vai desenvolvendo aí uma expressão que representa as lentes asféricas, né? As lentes asféricas. Bom, mas supondo que, veja, que a fase é a mesma, né? Mesma fase, e aí a frequência angular é a mesma, então o período vai ser o mesmo. Então, nesse movimento, né, a gente supõe que o período não muda, não há mudança no período, ou seja, o período do meio incidente é igual ao período do meio transmitido, vamos chamar de um período constante, né? Ele é constante, ou seja, o período não muda nesse trajeto. Então, levando isso em consideração, esses termos aqui são iguais, ó, e a gente pode colocar em evidência e multiplicar e dividir de ambos os lados. Aí vai aparecer, aí vai continuar constante aqui, ó, só que com um termo a mais do período, né? Então, nossa expressão vai ficar assim, ó, SA, que é a distância da origem, né, da fonte até esse ponto A, dividido pelo comprimento de onda incidente, mais a distância AD dentro do dióptro, dentro da lente, né? O dióptro é a interface aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Essa interface aqui, ó, é chamada de dióptro, né? Que é a interface entre um meio e outro, ok? Então, veja bem, dividido pelo comprimento de onda de transmissão, isso vai ser essa constante T0 dividido pelo T0 aqui, que é o período que é igual tanto da onda nesse trecho quanto da onda nesse trecho, ok? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usar a definição de índice de refração absoluto. A definição de índice de refração absoluto é a velocidade da luz, que é a máxima velocidade, segundo Einstein na natureza, dividido pela velocidade da onda, né? Dividido pela velocidade da onda. Se a gente multiplicar e dividir aqui, ó, veja, isso aqui não vai mudar se a gente multiplicar e dividir pelo período, né? A gente multiplicar e dividir pelo período, que é constante, certo? E aí aqui em cima ficou o quê? Ó, veja, a velocidade vezes o período, ó, usando essa expressão, velocidade vezes o período, dá o comprimento de onda. Aqui, ó, como tudo é constante, vai ser um comprimento de onda fixo, constante. E aqui vai ser o comprimento de onda da velocidade em questão. Então veja, o índice de refração absoluto pode ser também determinado a partir dos comprimentos de onda. Comprimento de onda no meio, no vácuo, né? Isso aqui é um comprimento de onda no vácuo.
ele está com a velocidade da luz no vácuo, dividido pelo comprimento de onda no meio, né? Então isso pode ser determinado dessa maneira. Se a gente substituir aqui, ó, esse termo, veja, vai ficar assim, ó, vai ficar a distância percorrida de S até A, dividido por esse índice de refração, por esse comprimento de onda aqui, ó, né? Se a gente trocar pelo índice de refração, vai ficar assim, ó, vai ficar o índice de refração no meio, na verdade é o contrário, né? Na verdade é o contrário, vai ficar assim, lambda zero aqui, certo? Vezes o índice de refração no meio incidente, né? No meio incidente. O NI, aqui é lambda I, né? Então, mais a distância AD, que é dentro da lente, ó, mesma expressão, só que no meio de transmissão. E isso vai ser essa constante aqui, né? Eu já vou escrever da seguinte maneira, como isso aqui é o mesmo termo aqui, ó, vou passar multiplicando, então fica essa constante multiplicada por essa, né? Então aí vai ficar assim, ó, a expressão, né? Vai ficar SA vezes NI mais AD vezes NT, isto aí é igual a essa constante aqui, multiplicada por essa outra constante que é o comprimento de onda no vácuo, né? No vácuo, ok? Então olha bem, a expressão ficou com essa cara interessante. E aí a gente pode fazer o seguinte, nós podemos definir esse termo aqui, ó, que na verdade está associado a essa equação, como o percurso óptico. Vou chamar isso aqui de percurso óptico, que é o caminho percorrido pela luz desde a origem até chegar nessa frente de onda aqui, ó, nessa frente de onda aqui, né? Então a gente chama isso de percurso óptico. E aí nossa expressão, veja bem, nossa expressão fica assim, né? Vamos reescrever aqui, fica essa distância SA vezes o índice de refração incidente, mais a distância dentro da lente vezes o índice de refração transmitido, isso vai ser igual ao percurso óptico, né? Então, o nosso percurso óptico pode ser determinado dessa maneira, né? Dessa maneira. Isso, né, para uma lente asférica, né? Para uma lente asférica. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos supor que o nosso índice de refração no meio incidente seja constante. Seja constante, né? Seja fixo. Ok? Então, e aí a gente pode dividir esse índice de refração, dividir em todos os membros, né? Então, dividindo esse índice de refração em todos os membros, a gente vai obter a seguinte expressão. SA, que é a distância deste ponto até o dióptro, mais, vai ficar aqui, ó, índice de refração no meio de transmissão dividido pelo índice de refração no meio de incidência, supondo ele constante, né? Vezes a distância percorrida dentro da lente, né? Isso vai ser o quê? O percurso óptico dividido pelo índice de refração. Supondo constante, isso aqui continua uma constante, né? Isso aqui continua uma constante. Ok? Continua uma constante. E essa equação aqui, ó, é uma equação interessante. É uma equação que a gente chama de equação da hipérbole. Equação da hipérbole. Olha bem, a equação de uma hipérbole. Agora, esse termo aqui, ó,
a gente define como excentricidade. Na equação da hipérbole, esse termo aqui é chamado de excentricidade. Veja, a excentricidade ela é importante porque ela diz respeito a maior ou menor abertura da hipérbole, né? Veja que se essa excentricidade aqui, ó, se ela for grande, quanto maior a excentricidade, mais aberta é a hipérbole. Mais aberta é a hipérbole, né? Então veja, excentricidades grandes produzem hipérboles mais abertas. Excentricidades pequenas produzem hipérboles mais fechadas, né? Então vejam bem, para que isso aconteça, esse termo aqui, ó, que é a excentricidade, né? Esse termo aqui que é a excentricidade, ele tem que ser maior do que 1. Maior do que 1. Então, que condiz com a nossa consideração inicial, né? Está associada à nossa consideração inicial, onde a gente considerou que o índice de refração no meio de transmissão é maior do que o índice de refração no meio incidente. Ok? E assim, e quanto maior for esse termo, mais aberta é a hipérbole, mais a superfície, mais o dióptro vai se aproximar de um plano, né? De uma superfície plana, né? Então veja bem, a gente pode dizer também então que o dióptro plano, ele também pode ser um caso particular de um dióptro asférico, de um dióptro asférico. E depois nós vamos ver que também pode ser um caso particular do dióptro esférico, né? Então olha que interessante. Agora, nesse caso aqui, ó, veja bem, o que eu estou falando é o seguinte: quanto essa diferença NT, NI, quanto maior essa diferença, né? Quanto maior essa diferença, mais o dióptro vai se aproximar de um plano, né? E quanto menor, menos o dióptro vai se aproximar de um plano. Então, aqui a gente tem dióptros hipérboles mais abertas, e aqui hipérboles mais fechadas. Ok? Agora, se a consideração for outra, né? Se no lugar do NT ser maior do que o NI, veja bem, o NI ser maior do que o NT. Então, aí nesse caso, nós estamos falando que a excentricidade é menor do que 1. Ou seja, o índice de refração no meio de transmissão é menor do que o índice de refração no meio de incidência. Veja, aí a gente não vai ter mais uma hipérbole, a gente vai ter uma elipse, né? Então, a nossa superfície é o contrário aqui, né? A gente vai ter uma elipse, né? Uma elipse. Aí vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Vai ser o contrário. Então, aí a nossa superfície, nosso dióptro vai ser um elipsoide. Então veja bem, excentricidade maior que 1, hipérbole, que é esse formato, excentricidade menor do que 1, elipsoide, é o contrário, né? Veja que a hipérbole transforma a onda esférica em onda plana. O elipsoide é o contrário, né? Ele transforma onda plana em onda esférica, tá? Em onda esférica. Essa que é a grande ideia. Então a gente pode dizer de uma maneira geral que em ambos os casos, né, a gente pode ter o seguinte: ou os raios luminosos eles divergem, né? Eles vão divergem de um ponto focal, né? Aqui é um ponto focal, então eles vão divergir de um ponto focal. Aí a gente tem a elipsoide,
desculpa, a hipérbole, ou eles convergem para um ponto focal, né? A gente tem a elipsoide, né? Isso depende da excentricidade dessa equação. E aí essa equação se aplica tanto à hipérbole quanto à elipsoide, né? De qualquer forma, o dióptro é chamado de dióptro asférico. Ok? Então, até a próxima!